Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, CTO, Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero aqui estar cumprimentando a partir de agora, a partir deste momento, todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite, noite abençoada, onde nós estamos aqui para iniciar mais um estudo bíblico da palavra do Senhor. Aqui quem fala, Pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. Estamos aqui mais uma vez para louvar e para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Vamos iniciar mais uma lição do estudo bíblico da palavra de toda terça-feira. Toda terça-feira, a partir das 19 horas, estamos aqui para trazer uma lição abençoada para a minha e para a sua vida, amém? Tenha um bom estudo, que Deus possa iluminar sua mente, iluminar sua vida, sua família, seu coração, e nós vamos iniciar aqui, irmãos, com a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Já fizemos a nossa oração, né? Já pedimos a Deus para nos abençoar, e eu creio que Deus vai estar falando grandemente com a sua vida nesse dia de hoje, amém? Já vou estar colocando aqui o tema da lição para você aí se situar nessa noite. Está aí na sua tela o tema da lição. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2023 e tem como tema a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nós vamos estudar hoje a lição número 9. Lição número 9 tem como tema uma visão bíblica do corpo. Amém? Vamos aprender mais sobre o corpo, né? Sobre o nosso corpo, irmãos. O que o nosso corpo representa para Deus, né? E o que o nosso corpo também representa para nós mesmos, né? Porque muitas vezes nós temos uma visão distorcida do corpo, mas hoje nós vamos tirar muitas dúvidas em nome de Jesus Cristo. Já vou colocar aí na sua tela o texto áureo na sua tela, para você se situar também nessa noite, qual o tema dessa lição. Deixa eu colocar aqui o texto áureo, já está aí na sua tela. Texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, e o texto áureo diz:
Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Já achei forte esse versículo, né? O corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Nosso corpo é para o Senhor, e o Senhor também, irmãos, Ele considera o nosso corpo como santo, como sagrado. Amém? Então vamos aqui para a verdade prática dessa lição. Verdade prática, está aí na sua tela também, diz: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. O corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Que Deus abençoe minha família, né, que está aí também ligadinho no estudo bíblico, e a nossa irmã Nilde Villanova, que já apareceu aí também. Que todos tenham um bom estudo. A nossa missionária Raimunda também apareceu, né? Missionária Raimunda, Deus abençoe, né? Está lá na Bahia. Deus abençoe todos aí da Bahia também, né? Deus abençoe o esposo da missionária, toda a família. E eu também, né? Tenho aí os parentes da minha esposa em Santa Rita de Cássia também. Tô com muita saudade de lá. Mas se Deus quiser, Deus vai criar uma oportunidade para nós estarmos indo lá visitar também em nome de Jesus. Então, irmãos, nós já vamos aqui para a leitura bíblica, e a leitura bíblica em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao 20. Como eu sempre friso aqui, né, eu não vou ler para a gente não tomar muito tempo aqui, mas os irmãos podem fazer essa leitura em casa, essa leitura que é bastante importante para a nossa lição. Glória a Deus. Então vamos para a introdução. A introdução desse tema de hoje vai nos dizer: Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nesta lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e a sua glorificação final. Irmãos, durante toda essa lição, nós vamos aprender que para Deus o nosso corpo é sagrado, para nosso Deus o nosso corpo é santo. Aqui falou, né, que aqueles que têm uma vida regenerada, Deus espera de todo homem e de toda mulher que tem uma vida regenerada, espera que este homem e que essa mulher ande em santidade também no seu corpo. Aqui eu destaquei nessa introdução algo para a gente já trazer como lição prática para as nossas vidas, porque o objetivo do estudo bíblico é isso, irmãos, é nós estudarmos a palavra e aplicar ela nas nossas vidas. Eu sempre digo, não adianta eu falar da vida de Abraão, não adianta eu falar da vida de Isaac, de Moisés, né, de Davi, de Pedro, de Paulo, não adianta eu falar da vida deles se eu não puder aplicar algo que nós aprendemos, né, com a vida deles na minha vida também. Então a Bíblia conta a história, né, de todos os patriarcas, os discípulos, os apóstolos, os profetas, mas a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus. Jesus é o centro de tudo, Jesus é o centro do Evangelho, Jesus tem que ser o centro da nossa vida também, e o que nós podemos pegar da palavra de Deus para aplicar na prática nas nossas vidas, né? Então, colocando aí na tela para os irmãos de novo, eu destaquei aqui, ó, em vermelho, está vida independente. Deus ele tem falado muito sobre isso lá na igreja, né? E nós vamos estar aqui também compartilhando com os irmãos. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, o homem declarou a sua independência de Deus, né? Foi como se o homem tivesse declarado a sua independência de Deus. E nós, irmãos, fomos criados para vivermos dependentes do Senhor. Fomos criados, sim, libertos, né? Fomos criados livres, fomos criados com livre-arbítrio, fomos criados com o nosso direito de escolha, sim. Fomos criados para sermos livres. Mas essa nossa liberdade, irmãos, para nós aproveitarmos ela da maneira correta, só se nós tivermos uma direção de Deus. Só se a nossa vida tiver uma dependência das instruções do Criador. Não é verdade? Adão e Eva, né, foram criados ali
Mas a Bíblia vai dizer que todos os dias, na viração do dia, Deus ele ia ali ter uma comunhão com Adão, passar umas instruções para Adão. Mas ali quando a serpente enganou Eva e enganou Adão também, né? Ali foi como se o homem quisesse viver uma vida independente de Deus, sem a direção de Deus. Quisesse ter ali o conhecimento, né? Sem a interferência do Senhor. Conhecer o bem e o mal como a serpente enganou eles ali. Então, essa questão, irmãos, de querer viver uma vida independente da direção de Deus é um perigo para as nossas vidas. Porque nós somos inclinados para o erro. Veja, Adão e Eva, eles foram criados perfeitos, sem pecado, né? Foram criados ali com uma comunhão muito grande com Deus. E ainda assim, eles foram levados ao erro. Imagine eu e você, que herdamos a natureza pecaminosa, né? Depois que o pecado entrou no mundo, nós herdamos uma natureza pecaminosa. Então a nossa mente é muito confusa. Nós precisamos da direção do Espírito Santo para nós não errarmos o caminho. Nosso levita jesuíno está aí também, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Então, irmão, sobre essa questão de independência, eu quero trazer aqui algo, né, para nós iniciarmos aqui. Quando Moisés foi usado por Deus para libertar aquele povo da escravidão do Egito, Moisés, ele treinou ali um substituto. O seu substituto foi Josué. Os irmãos conhecem a palavra, os irmãos sabem que o substituto de Moisés foi Josué. Ou seja, ele treinou uma liderança, né? Treinou um substituto para guiar aquele povo até o deserto. Só que aí a Bíblia vai nos ensinar que Josué, ele não preparou ninguém. Então aquele povo tomou posse da terra prometida, né? Mas ali não tinha mais nenhuma liderança para guiar o povo e para trazer os ensinamentos sobre Deus. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Depois que esse povo ali herdou a terra prometida e ali Josué morreu e não tinha mais nenhuma liderança? Nós vamos ler aqui, ó, em Juízes, primeira referência bíblica, né? Vamos ler aqui em Juízes 2, versículo 10. Olha só o que diz em Juízes 2:10. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após ela se levantou que não conheciam ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Perceberam aí? Aquela geração que foi levantada, né? Depois ali que o povo tomou a terra prometida, aí levantou uma nova geração, uma geração depois dos seus pais, e essa outra geração que se levantou, aqui está dizendo que não conheciam ao Senhor e nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Tá vendo? Deixou de conhecer a Deus. Deixou de conhecer a obra que Deus fizera em Israel. E aqui nós vamos para Juízes 21, versículo 25, que diz assim também, ó. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Tá vendo, irmãos? Então aquele povo sem direção, eles começaram a fazer aquilo que parecia certo aos seus olhos. Aquilo que parecia ser reto aos seus olhos. E a Bíblia diz que há caminhos que parecem reto aos olhos do homem, mas no final são caminhos de morte, irmãos. Então a nossa direção tem que vir totalmente do Senhor. E aí nós vamos ler um versículo aqui também, já vou botar na tela, só estou ajeitando aqui algo aqui. Vou botar na tela para os irmãos também. E aí tem um versículo que nós estamos sempre citando ele, porque esse versículo ele é muito importante para as nossas vidas. Esse versículo está em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou não te apoie no teu próprio entendimento. Tá vendo, irmãos? Então, quando nós destacamos aqui sobre de independência, é um perigo você querer viver uma vida independente do nosso Deus. Temos que estar aí sempre na direção de Deus, sempre para o caminho que Ele aponta para as nossas vidas. Amém? Essa foi a introdução só para a gente aplicar algo valioso nas nossas vidas. E nós já vamos passar aqui para o tópico 1. Tópico 1, irmãos. Está aí na sua tela. Tópico 1 diz o seguinte. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Tópico 1, a palavra diz o seguinte. A origem da raça humana, no subtópico 1. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato e não por um processo evolutivo. Assim, o homem, Adão, foi formado do pó úmido da terra. Continuando aqui.
Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra. Porém, Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. Amém? Irmãos, eu só quero aqui situar, né, os irmãos nessa lição de hoje. Como eu falei, a lição de hoje vai falar sobre o corpo humano. Como o nosso corpo é importante para Deus e como nós temos que viver uma vida santa no nosso corpo também. Então eu destaquei aqui que nós somos criaturas da terra. O homem foi formado do pó da terra, né? Que está dizendo que o homem foi formado do pó da terra e nós somos criaturas da terra. Todos conhecem a história da criação. Vai dizer que Deus criou todas as coisas através da sua palavra, mas o homem, ele criou de uma forma especial, irmãos. Ele pegou o homem do pó da terra, modelou o homem ali da terra, né? E soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E isso é muito interessante, irmãos. Dizer que o homem é formado da terra, nós vamos aprender algo muito interessante nessa noite de hoje sobre isso. Então, nós viemos do pó. A Bíblia diz que do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos, não é verdade? Veja que quando nós somos enterrados, né? Debaixo da terra, irmãos. Então nós vamos ali fazer parte de novo da terra, né? Viemos da terra e vamos para a terra de novo. E aqui tem uma coisa interessante, ó, no Salmo 103, olha só, vamos trazer aqui uma visão bíblica, mas também uma visão científica. Olha só, Salmo 103, versículo 14. Olha só o que diz. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Então a Bíblia também ensina isso, né? Ensina que nós somos feitos do pó. Agora, irmãos, uma coisa interessante. Muitas coisas que a Bíblia ensina, a ciência depois vai comprovar também, né? Tudo que a Bíblia ensina, quando a ciência é feita ali de uma forma séria e de uma forma honesta, a ciência acaba comprovando o que a Bíblia ensina. E eu quero trazer aqui para os irmãos, nessa noite de hoje, ó, algo muito interessante. Olha só, irmãos. Aqui está dizendo que nós fomos feitos do pó. E olha só o que a ciência também diz sobre isso. Ó, colocar aí na tela aí para os irmãos verem. Olha só que interessante, irmãos. Feitos do pó da terra. Aqui eu vou ler para os irmãos. Diz assim, ó. A palavra formou dá no original a ideia de manipulação, trabalho com as mãos. Então, quando Deus formou o homem do pó da terra, Deus ele manipulou ali o barro, manipulou a terra, né? Ele fez o homem com as suas próprias mãos, confirmando o que a Bíblia já diz, né? E aqui, ó, continua dizendo, ó, existe muita coerência ao afirmar que o homem foi feito do pó da terra, e não se pode negar que ele volta para o pó após sua morte. Elementos químicos, olha só, irmãos, elementos químicos da terra. Olha quais são os elementos químicos da terra: oxigênio, carvão, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, magnésio, ferro, iodo, flúor, enxofre, zinco e carbono. Esses são os elementos que possuem na Terra. Agora, olha só os elementos que possui no corpo humano, irmãos. Ó, elementos químicos do corpo humano. O homem adulto de 70 quilos apresenta em seu organismo cerca de 7 kg de hidrogênio, 12,6 kg de carbono, 2,1 kg de nitrogênio, 45,5 kg de oxigênio, este é o elemento químico mais abundante no nosso corpo, 700 gramas de fósforo, 175 gramas de enxofre, 105 gramas de sódio, 140 gramas de potássio, 1 kg de cálcio, 35 gramas de magnésio, 2,3 gramas de zinco e 4,2 gramas de ferro. Interessante, né? Então, os elementos químicos da Terra são oxigênio, carvão, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, magnésio, ferro, iodo, flúor, enxofre, zinco e carbono. E os elementos químicos do corpo humano, olha só, hidrogênio, né? Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, sódio, potássio, cálcio, magnésio, zinco e ferro. Tá vendo, irmãos? Vários elementos da Terra possuem no corpo humano também, para provar que nós viemos da Terra também, né? Isso é maravilhoso, isso é muito interessante e é um aprendizado a mais para as nossas vidas, amém, irmãos? Dito isso, nós podemos aqui continuar para avançar, né, para o subtópico 2.
Subtópico 2, a constituição do ser humano. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominada de homem interior, composta de espírito e alma. Continuando aqui, a Bíblia de Estudo Pentecostal leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso do salvo, será transformada no dia da ressurreição. Então, nosso corpo possui o ser humano, né? O ser humano é composto de uma parte externa, que é o nosso corpo, e a parte interna, imaterial. A parte externa, né? Nosso corpo, irmãos, a parte visível, e também é composto de uma parte imaterial, ou seja, espírito e alma. Então, o ser humano ele é composto de espírito, alma e corpo, né? É um ser tricotômico, né? Que a teologia vai nos ensinar. O ser humano é um ser tricotômico. Então, irmãos, isso nos remete também ao nosso Criador, porque a Bíblia fala que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E o ser humano, ele é composto de espírito, alma e corpo. A nossa alma e o nosso espírito é a parte invisível, é o nosso homem interior, é a parte imaterial. Aqui nessa lição diz que a alma é definida pelos aspectos da mente, a nossa alma está relacionada, né? A nossa mente, emoções e vontade. E o espírito, irmãos, é a parte imaterial, é a parte invisível que tem contato direto com o Criador, com Deus. A Bíblia diz, o espírito testifica com o espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Então, por isso que muitas vezes nós temos que acalmar a nossa alma. Muitas vezes nós não podemos ser guiados pela nossa alma. Nós não podemos, né, irmãos, sermos crentes almáticos, né, ao extremos, porque a nossa alma envolve as nossas emoções. E as nossas emoções muitas vezes estão à flor da pele, irmãos. Nós temos que deixar o Espírito Santo do Senhor nos direcionar, nos guiar através do nosso espírito. Muitas vezes o salmista Davi conversava com a própria alma, né? Ele dizia, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Veja que o salmista, ele estava conversando com a sua alma, né? Por que te perturbas? Por que te abates? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Então, muitas vezes, irmãos, nós temos que acalmar a nossa alma. Às vezes o crente, ele não é guiado pelo Espírito, muitas vezes ele está sendo guiado pela alma, pelas emoções, age na emoção. Às vezes a mente do ser humano também está ali confusa, às vezes está uma mente perturbada, às vezes está uma mente estressada, às vezes tem muitas coisas embaraçadas na mente do ser humano também, e ali ele quer ser guiado por uma mente confusa. Não vai dar certo, irmãos. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo, ele confirma no nosso espírito. Esses dias até aconteceu isso, né, de uma vida me perguntar algo ali, uma vida falar que estava meio confusa, que não tinha tido resposta de Deus. E ali eu falei, olha, Deus ele confirma é no nosso espírito. Às vezes a gente quer uma resposta na nossa alma, na nossa mente, mas Deus ele confirma é no nosso espírito, irmãos. E para nós termos essa confirmação de Deus, essa direção de Deus, é só com muita comunhão. Temos que ter uma vida de comunhão, muita leitura da palavra, oração, nosso particular, fechar a porta, né? Fechar a porta do quarto, irmãos, orar. Hoje até estava ouvindo uma ministração sobre isso aí também. Que a Bíblia fala que a voz de Deus é como uma voz de muitas águas. E aí, se a gente fosse lembrar de uma cachoeira, né? Quando você chega perto de uma cachoeira, irmãos, o barulho é muito grande, né? O barulho daquela cachoeira caindo, fazendo barulho é muito grande. Quando você está próximo de uma cachoeira, você não consegue ouvir ninguém. E é assim a voz de Deus também. A voz de Deus é como uma voz de muitas águas. Ou seja, quando nós estamos ouvindo a voz de Deus, nenhuma voz externa vai nos atrapalhar. Nós não vamos ter ouvidos para nenhuma voz a não ser a voz de Deus. Então, para isso, precisamos de comunhão, oração. Falta de direção é falta de comunhão. Fechar a porta do nosso quarto, ir para o nosso secreto e ouvir Deus ele falar no nosso espírito. Tem muitas pessoas que estão querendo uma resposta de Deus
E muitas pessoas estão querendo ouvir ali uma voz audível de Deus, né? Uma voz audível, Deus falando audivelmente. Irmãos, isso pode acontecer? Pode, né? Porque Deus pode fazer todas as coisas. Mas, irmãos, na maioria das vezes, Deus, ele prefere confirmar no nosso espírito. Por isso que temos que ter uma comunhão sobrenatural com o nosso Deus. Então, sobre essa questão do homem ser formado por espírito, alma e corpo, muitas pessoas dizem, até acham, né? Muitas pessoas acham que o ser humano é formado, e até ensinam, sim, né? Muitas pessoas ensinam isso, que o ser humano é formado somente pelo corpo e pela alma, né? E outros dizem que o ser humano é formado só pelo corpo e pelo espírito. Muitos dizem que espírito e alma é a mesma coisa. Mas, irmãos, a Bíblia não diz isso, né? Vamos aqui trazer duas referências para os irmãos entenderem. Olha o que a Bíblia fala sobre essa questão de espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz o seguinte: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo, tá vendo aí a divisão? E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para Deus, tudo é importante. Aqui você nota claramente uma divisão entre espírito, alma e corpo. E para Deus, irmãos, essas três partes são importantes. Tanto o espírito, como a alma e como o corpo. E olha só o que diz também em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A palavra do Senhor diz, ó: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aqui nós vemos mais uma vez essa divisão, né? Espírito, alma e corpo. Então já ficou bem claro para todos, né, que nós somos compostos aí dessas três partes, a parte material e a parte imaterial, e na parte imaterial essas duas divisões, né? Espírito e alma, já ficou claro para todos. Então nós já podemos aqui seguir para o próximo subtópico. Vou colocar aí na tela para os irmãos e vamos seguindo para o próximo subtópico. Subtópico 3, queda e restauração humana. Glória a Deus, queda e restauração humana. Deixa eu só dar uma conferida, é isso mesmo. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado. Tá vendo, irmãos? Todas as áreas do nosso ser. É a depravação total, né? Que é ensinado. A Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Meu amigo aí, Rony Clever, né? Deus abençoe meu amigo, meu colega aí, Rony, né? Deus abençoe em nome de Jesus e toda a família também. Então, olha só. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituída de três substâncias. Pera aí, irmãos, deixa eu voltar aqui, né? Que eu me desconcentrei um pouco. Vamos lá. A Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Está lá em Romanos, capítulo 7, versículo 20 ao 23. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituída de três substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito e pela palavra de Deus. Vamos só voltar aqui um pouquinho, porque eu destaquei, ó. Se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Irmãos, para Deus, como nós estamos aprendendo aqui hoje, né? Tanto a nossa parte material, que é o corpo, como a nossa parte imaterial tem o mesmo valor para Deus. Tem a mesma importância para Deus. Nosso irmão Hélio Lopes, né? Quero estar agradecendo aí o irmão, que Deus abençoe, em nome de Jesus também. Em nome de Jesus. Então, olha só, irmãos, nosso corpo é sagrado para Deus. Nosso corpo é importante para Deus. E se você for olhar bem, como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem também dá um valor muito grande ao corpo, né? O homem, ele trata o corpo também como algo sagrado. Vou dar um exemplo aqui. Na Bíblia, nós vemos vários
nós vemos ali várias histórias, né? Vemos várias passagens que falam ali de sepultamentos. E os sepultamentos na Bíblia, irmãos, eram sepultamentos assim, né? Que eram feitos com muita reverência, com muito amor e com muito respeito, não é verdade? Os corpos, eles eram ali embalsamados muitas vezes. Os corpos, eles eram ali preparados, eles eram perfumados. Quem não se lembra do corpo de Jesus, né? Que José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para as autoridades romanas. José de Arimateia pediu o corpo de Jesus e o corpo de Jesus não foi negado, né? Tanto respeito que se dá ao corpo, que o corpo de Jesus, mesmo Jesus sendo considerado ali pelas autoridades, né, um herege, um bandido, morreu como bandido ali, né? Mas mesmo assim, irmãos, as autoridades não negaram o corpo de Jesus. E vai dizer que José de Arimateia perfumou todo o corpo, lançou ali sobre o corpo especiarias, né, ervas aromáticas, né? E ali embrulhou o corpo num lençol, levou o corpo para um túmulo. É o respeito. E na Bíblia nós vemos muito respeito nos velórios que eram feitos, né, nos sepultamentos que eram feitos, os lutos ali de uma semana, lutos de 30 dias, lutos até de meses, irmãos. Nós vemos relatados na Bíblia. E até hoje é assim também. Nós vemos que o ser humano, ele trata o corpo ali com respeito, ele leva o corpo ali para um sepultamento digno, né? Um velório digno, um sepultamento digno. Os túmulos ali são cuidados, né? Os túmulos são ali limpos, cuidados, bem cuidados. E da onde veio isso? Da onde veio isso, irmãos? Esse respeito pelo corpo veio do próprio Deus, né? Porque Deus considera o corpo sagrado e isso ele passou para o homem também. O homem trata o corpo com muito respeito. E até as leis que são feitas, irmãos. Ó, é crime violar uma sepultura, é crime. É crime também ocultar cadáveres. Quando acontece assim assassinatos e se descobre o assassino. Quando o assassino oculta um cadáver, a pena desse assassino é aumentada. Para você ver, irmãos, a importância do corpo, tanto para Deus como para o ser humano também. Então o corpo é sim considerado como santo. E é importante dizer isso, porque muitas heresias já foram pregadas de que o corpo não servia para nada. O que importava era só a alma e o espírito, e o corpo não servia para nada. O corpo era como se fosse ali a parte desprezível do ser humano. E não é assim, irmãos. Porque as pessoas que pregavam isso, que o corpo não servia para nada, eram as mesmas pessoas que achavam que poderia viver nessa terra do jeito que quisesse. E aí não cuidava do corpo, se entregava para a prostituição, se entregava, né, para as imoralidades sexuais, porque dizia que o corpo não servia para nada, que o que importava era a alma. Mas aqui nós vamos aprender que para Deus tudo é importante. E aqui nós vamos avançar um pouquinho, ó. Vamos avançar para a segunda parte, que eu destaquei aqui também, irmãos, ó. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Agora isso aqui também é importante trazer nessa lição de hoje. Irmãos, você já ouviu falar assim você já ouviu alguma pessoa dizer assim, ó: "Ah, Deus ele olha para o coração. Não importa a maneira que eu vivo. Deus ele olha para o coração. Deus ele está olhando para o meu coração." Geralmente, pessoas que querem andar na sensualidade, né, é que tem esse argumento. Às vezes as pessoas não vigiam com as suas vestes, e aí se alguém for falar alguma coisa, essa pessoa diz: "Não, Deus ele olha para o coração." Não, irmãos, aqui nós aprendemos que Deus ele valoriza tudo. O corpo, o espírito e a alma. Às vezes as pessoas pegam aquele versículo isolado de Davi e falam: "Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração." Mas, irmão, se você for olhar na palavra de Deus também, certa vez chegaram até Jesus Cristo e questionaram Jesus Cristo. Falaram, os religiosos, né, questionaram Jesus. Os religiosos falaram: "Por que seus discípulos eles não lavam as mãos antes de comer?" Aí Jesus falou: "Vocês são hipócritas, porque vocês estão preocupados com o exterior do prato, mas o interior está cheio de sujeira." Ele deu o exemplo do copo, aliás, né? Vocês se preocupam com o exterior do copo, mas o interior está cheio de sujeira. Aí Jesus falou: "Não é o que vem de fora que contamina um homem. Na verdade, é o que sai de dentro que contamina um homem. Porque dentro do coração do humano existem os ciúmes, as invejas, as iras, as fofocas, tudo que é de ruim, né, irmãos?" Aí Jesus falou: Isso sai de dentro do coração do homem e contamina o homem." Só que aí Jesus não parou por aí. Jesus falou: "Limpai primeiro o interior do copo, para que o exterior também seja limpo."
Tá vendo, irmãos? Deu para entender? Deu para captar? Limpai primeiro o interior do copo, para que o exterior também seja limpo. Então, irmãos, o nosso exterior tem que refletir aquilo que está no interior, porque senão vai ser farisaísmo. Vou explicar melhor. Não adianta eu vestir um terno, não adianta eu colocar uma gravata, não adianta eu me vestir bem, colocar uma Bíblia debaixo do braço, se o meu interior não for transformado. Porque a transformação exterior, sem uma transformação interior, isso não passa de farisaísmo. É farisaísmo, né? Se transformar só o exterior e o interior não. Por isso que Jesus chamou muito ali os religiosos também de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Sepulcro caiado, irmãos, eram aqueles sepulcros que eles eram pintados com cal. Sabemos que cal é bem branco, né? Você passa o cal assim no concreto, fica branco, fica branquinho. Então os sepulcros ali eram bonitos, bem pintados, né? Passava ali cal, mas por dentro, irmãos, por dentro era só podridão, né? Um túmulo por dentro é só podridão. Então Jesus ele nos ensina que nós não podemos ser como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas sujos por dentro. Não, irmãos. A transformação e a limpeza tem que começar de dentro. E tanto a nossa saúde espiritual como a nossa saúde física é importante para Deus também. Olha só, vamos colocar aqui na tela mais um versículo interessante para os irmãos estudarem nessa noite. 3 João, capítulo 1, versículo 2. 3 João, capítulo 1, versículo 2. Olha só o que diz. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Tá vendo? Assim como vai bem a tua alma, desejo que você esteja o que também? Saúde física. Então, para Deus, as duas partes do ser humano é importante, tanto a material como a imaterial, irmãos. Deixando isso bem frisado na nossa mente, né? Já podemos avançar e nós vamos avançar aqui para o tópico 2, irmãos. Vamos avançar para o tópico, deixa eu colocar aqui para os irmãos. Tópico 2. Os irmãos estão percebendo, né, que nós estamos dando uma resumida na revista. Você que tem sua revista aí na sua casa, você pode ler tudo. Mas aqui nós estamos dando uma resumida, né, que eu creio que vai ficar um estudo aí mais agradável para os irmãos aí do outro lado. Então o tópico 2 vai dizer, subtópico 1 do tópico 2 diz o seguinte. O tópico 2 tem como tema a visão bíblica do corpo e o subtópico 1 tem como título parte exterior do homem. O termo corpo, do grego soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. Só uma breve observação aqui. Então, o termo corpo vem do grego, e no grego utiliza a palavra soma. E existem doenças, irmãos, que são psicossomáticas. Ou seja, começa na mente, mas somatiza no corpo, né? A doença muitas vezes começa na mente do ser humano. E aí uma mente doente vai produzir, sabe o que também? Um corpo doente também. E nós já vimos muitos casos, né, de depressão, de tristeza, onde a pessoa vai ficando ali debilitada, vai ficando magra, né? Vai aparecendo outros tipos de doenças também, irmãos. Aí tudo começa na mente. Daqui a pouco nós vamos falar como nós podemos cuidar bem do nosso corpo e da nossa mente também. Então, continuando aqui, diz, o termo carne, do grego sarx, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Ambos os termos indicam a parte invisível e material da natureza humana. O corpo é o invólucro, é como se fosse um embrulho, né? É o invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e morre. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui, irmãos. Ele envelhece e morre. Ocasião em que a alma e espírito o deixam. A carne, corpo, geralmente é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem e não especificamente ao corpo físico. Assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de o ser humano de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito ou de ser inerentemente mau e insignificante. Aquilo que nós falamos, a Bíblia rejeita essa ideia, né, de dizer que o corpo é mau. Para a Bíblia também o corpo tem que ser santo, né? Como nós estamos frisando muito aqui. Então, quando nós falamos carne, pode tanto representar o nosso corpo físico,
como pode representar também a nossa natureza carnal, né? A nossa natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo ele falou, na minha carne não habita bem nenhum. Ali ele estava falando da natureza pecaminosa, não do corpo humano. Deu para entender, irmãos? Deu para diferenciar bem? Quando o apóstolo Paulo fala, na minha carne não habita bem nenhum, ele estava querendo dizer isso. Na minha natureza pecaminosa, mas o corpo humano não é mau, o corpo humano não é ruim para Deus, né? É importante também para o Senhor. Então, irmãos, como nós estávamos falando, né, de doenças que se somatizam, doenças que começam na mente e acaba refletindo no corpo também, aí nós aprendemos que nós temos que ter o cuidado, né? Cuidado com o nosso corpo. E tanto cuidado com o nosso corpo, como cuidado com a nossa mente também. Certa vez, vou contar aqui um testemunho rapidinho para os irmãos. Certa vez eu estava muito ocioso, estava muito parado, né? Não estava fazendo exercício. Não fazia exercício, irmãos. Eu achava que só ir ali trabalhar e tudo já era um exercício. Mas na verdade não é, né? Não tem nada a ver. Exercício inclui alongamento, inclui esforço físico também, né? Uma caminhada, pode ser uma caminhada, pode ser um aeróbico, pode ser uma musculação, né? Mas exercício físico, trabalhar o corpo. E certa vez eu estava ali muito ocioso, me sentindo muito fadigado, muito cansado, né? E sentindo ali alguns problemas no coração também, na respiração, não estava muito bem. Aí certa vez eu abri ali uma rede social e nessa rede social estava ali um perfil de um personal trainer. Estava o perfil de um personal trainer e o personal trainer colocou uma frase ali no perfil. E essa frase dizia o seguinte: o corpo são, ele precisa de uma mente sã. Um corpo para ser são precisa de uma mente sã. E uma mente para ser sã precisa de um corpo são. Um depende do outro. Eu achei interessante, né? O corpo para ser saudável precisa de uma mente saudável. E uma mente saudável, e uma mente para ser saudável precisa de um corpo saudável também. Um depende do outro. Aí, irmãos, isso me despertou um alerta na minha mente, né? Porque sempre eu gostei de ler, sempre eu gostei de estudar a palavra do Senhor. Leio a Bíblia, leio livros, né? Leio a lição bíblica. Eu estava cuidando muito da minha mente e estava cuidando do meu espiritual, mas estava faltando cuidar do corpo. Aí veja o que estava acontecendo. Estava conhecendo muito a Bíblia, estava estudando muito a Bíblia, lendo livros, a mente estava boa. Só que o corpo, aliás, a mente eu achava que estava boa, né? Só que o corpo, irmãos, já estava dando sinais ali. Sinais de enfermidades, de doenças. Deu arritmia, né, cardíaca no meu coração. Tava ali com falta de ar. Não conseguia ali fazer muito esforço físico, né? Então isso fazia o quê, irmãos? Fazia muitas vezes vir também o desânimo, o cansaço na mente também, a tristeza, angústia, muitas vezes ansiedade, preocupação. E ali, irmãos, tá vendo como é que é? Então isso pode estar também acontecendo com muitas pessoas. Às vezes a pessoa está cuidando da oração, do estudo, da leitura da Bíblia, mas falta fazer um exercício, né? Ou então está cuidando muito bem do corpo, mas não está cuidando da mente. Deixa qualquer porcaria entrar na mente também. Então veja que os dois é importante. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer exercício, irmãos. Comecei a fazer exercício. Entrei na academia, porque em casa dá preguiça, né? Entrei na academia, irmãos, comecei a fazer exercício, irmãos. Aí a saúde melhorou bastante, irmãos. Saúde melhorou bastante. E a saúde do corpo melhorando, a mente melhorou também. Assim como a sua mente melhora, o seu corpo também vai livrar de muitas doenças, irmãos. Então, uma receita para ter uma vida física saudável, né? Uma boa noite de sono, o salmista falou: em paz eu me deito e logo durmo, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Então, uma boa noite de sono, né? Uma boa alimentação também, porque qualquer bom nutricionista vai dizer, né? Nós somos aquilo que comemos, não é verdade? Então, nosso corpo também tem que se alimentar bem. Assim como existe o pão nosso de cada dia, existe o veneno nosso de cada dia também. E o veneno de cada dia não vai fazer efeito na hora, né, irmãos? Mas quando chegar ali a idade, aí o corpo começa, né, a adoecer de tantas besteiras que muitas vezes nós comemos na juventude. Então, uma boa noite de sono e também uma boa alimentação, tanto física como mental também. Assim como nós somos aquilo que nós comemos fisicamente, nós somos aquilo que nós comemos também mentalmente. Então, às vezes, a pessoa chega em casa e bombardeia a sua mente de notícias ruins, né? Coloca ali naquele jornal que até sai sangue quando assiste, né, irmãos? Notícias ruins. Ou às vezes fica assistindo só novela, que só mostra porcaria. Ou às vezes fica ouvindo, irmão, só história triste, só história ruim.
fofocas, mentiras, só coisas que vai ali contaminar a sua mente. E ele fica com a mente adoecida também, porque nós temos que alimentar bem também a nossa mente. Não somente o nosso corpo, a nossa mente também tem que ter um bom alimento. Para nós sermos saudáveis, tanto fisicamente como espiritualmente também, irmãos. Então, uma boa noite de sono, né? Dormir bem, uma boa alimentação e uma boa caminhada, exercícios físicos também, irmãos. Vai melhorar muito a sua vida e a sua saúde. Seu corpo estando bem, a sua autoestima melhora, a sua mente melhora, a sua vida emocional vai melhorar, sentimental e espiritual vai melhorar também. E a sua vida espiritual melhorando cada vez mais também, o seu corpo vai ficar cada vez mais saudável. A gente contempla muitas vezes pessoas que estão doentes, mas essa doença começou na mente, irmãos. Então temos que ter muito cuidado com isso. Então vamos lá, subtópico 2. Diz o seguinte, templo do Espírito Santo, né? A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. Por isso, eles não devem praticar atos imorais. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. Daqui a pouco nós vamos falar das imoralidades sexuais, né? Então nós vamos deixar mais para frente para falar dessa imoralidade. Mas nós já vamos, irmãos, estamos caminhando já para o final, viu? Não vai demorar muito. Então o que acontece, irmãos? A igreja de Coríntios era uma igreja que, espiritualmente falando, né, eles possuíam muitos dons. A igreja de Coríntios, que está norteando aqui o nosso estudo, os crentes de Coríntios possuíam muitos dons espirituais, mas eles não cuidavam do corpo. Eles estavam partindo para as imoralidades sexuais, eles estavam partindo para a prostituição. Tinha um caso até mesmo, né, de um enteado tá tendo caso ali com a própria madrasta, irmãos. Foi um caso muito sério ali. Então eles estavam partindo para imoralidades sexuais. Eles eram até zelosos na busca pelos dons, possuíam ali todos os dons, mas não cuidavam do seu corpo. Então tá vendo que não é só a parte espiritual também, é a parte externa que é importante para o Senhor também. Então nós não podemos se iludir. Às vezes a pessoa pode ser cheia de dons espirituais, mas você vai ver a vida da pessoa, às vezes é um adúltero, às vezes é uma adúltera, às vezes é um prostituto, mesmo cheio de dons espirituais. E por que nós estamos tocando nesse tema, né? Nessa parte da lição? Para nós não nos enganarmos, irmãos. Não nos deixarmos enganar, não nos iludir. Com dom de línguas, com profecias, né? Tudo isso é importante, tudo isso faz parte também do evangelho, né? Faz parte da pregação, faz parte para ganhar almas, mas você não pode se iludir com isso. O caráter protege o poder. Às vezes a pessoa pode ser cheia de poder, mas não tem caráter. Tem que ter caráter, porque o caráter protege o poder. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então vamos aqui para o subtópico 3. Vamos aqui para o subtópico 3. Vou colocar na tela aí para os irmãos. Subtópico 3. Subtópico 3. Vou colocar na tela aí. Então o subtópico 3, irmãos, vai falar aqui de algumas características também. Perdão, irmãos, eu passei aqui direto, já fui pro tópico 3. Eu quero é o subtópico 3. Deixa eu voltar aqui, tá aqui, ó. Glorificado na ressurreição, subtópico 3. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente. Contudo, nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Por isso, a última etapa de nossa salvação é a glorificação. Inclui a redenção e a transformação de nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar. Na ressurreição, a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. Então, o que nós podemos extrair aqui de lição? Nosso corpo é importante, nós temos que cuidar do nosso corpo sim, né? Deixar o nosso corpo saudável e são,
Mas, irmãos, não é este corpo, né, não é este corpo que nós vamos usufruir dele na glória, não. Na glória nós vamos ter um corpo glorificado. Os irmãos lembram quando Jesus morreu e ressuscitou? Ele apareceu nessa terra, ele começou ali a mostrar o corpo dele. Ele mostrou o corpo ali que estava ressurreto, mas ainda não estava glorificado. Isso é interessante, irmãos. Não estava ali totalmente glorificado ainda não. Estava ressurreto. Jesus ele tinha ressuscitado. Ali ele mostrou a ferida nas mãos, né? Mostrou ali as mãos, a ferida nas mãos. E ele até comeu um peixe com os discípulos para mostrar que ele estava ali, né? Não era um fantasma. Que ele estava ali em corpo também. Não era um fantasma, né? Só que aquele corpo de Jesus, irmãos, ele ainda não estava totalmente glorificado. Quando ele se ascendeu aos céus, é que ele foi totalmente glorificado, irmãos. Irmãos, a Bíblia fala que todos os mortos vão ressuscitar, né? Os que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Mas aqueles que já morreram, todos os mortos vão ressuscitar. Então não importa se a pessoa morreu de alguma doença, ou se morreu baleado, ou se morreu assassinado, ou se morreu atropelado, ou se morreu comido de tubarões, não importa, né, irmãos? Nossa irmã Sheila Cristina, Pai do Senhor, irmã Sheila, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Então veja, não importa como a pessoa morreu, todos vão ressuscitar. Aqueles corpos que ficaram desaparecidos, né? A Bíblia até fala que até os mares, né, os oceanos vão dar os seus mortos. Então não importa como a pessoa morreu, se acharam o corpo, se não acharam, todos vão ressuscitar para ter um corpo glorificado, irmãos. E esse corpo glorificado vai ser saudável, não vai ter doença, não vai ter pecado, não vai ter essas imundícias do mundo, né? Não. Vai ser um corpo totalmente glorificado, saudável. Sabe, irmãos, eu fico imaginando. Eu não sei exatamente como vai ser, mas eu imagino, né? Eu creio que vai ser um corpo que vai poder andar, né, numa velocidade sobrenatural. Porque Jesus, quando esteve nessa terra, ele atravessou paredes quando ele ressuscitou. Os discípulos estavam ali trancados, né, num quarto ali. Jesus apareceu do nada. Então, entendem, irmãos, nós vamos poder viajar por todo o universo. Eu imagino isso, né? Vamos poder viajar por todo o universo, né? Vamos poder atravessar estruturas físicas, materiais. Porque às vezes a pessoa pensa, mas nós vamos morar no céu, pastor William, é tudo espiritual. Não, a Bíblia fala que Deus ele vai criar novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Nós vamos morar na terra, né? Na nova terra. Então entende, irmãos, que nós vamos poder voar, desaparecer de um lugar, aparecer em outro, né? Viajar por todo o universo. Eu entendo assim, né? Eu imagino que seja assim, mas só quem sabe é Deus. Mas, irmãos, o que importa é que nós vamos ter um corpo glorificado. E olha só o que a palavra de Deus fala aqui em Romanos, né? Deixa eu passar aqui para a tela para os irmãos. Olha o que a palavra de Deus fala em Romanos, capítulo 8, versículo 30. Olha o que a palavra de Deus diz. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Tá vendo? A glorificação é a última etapa que nós vamos enfrentar. E através da glorificação, nós vamos morar para sempre com o nosso Deus. Glória a Deus! Deus é maravilhoso nas nossas vidas, irmãos. Então não importa se hoje em dia você tem dificuldade, às vezes você sente cansaço, às vezes você sente doença no seu corpo. Saiba que um dia tudo isso vai passar se você ficar fiel com Deus até o fim. Deus ele vai te dar o corpo glorificado. Amém? Então, dito isso, nós já vamos avançar para o tópico 3. Agora sim, tópico 3, nosso último tópico, né, para nós estarmos encerrando aqui essa lição. Tópico 3, a visão secular do corpo. Subtópico 1, hedonismo e narcisismo. Vamos aprender o que é hedonismo e narcisismo? Nós já aprendemos nas lições passadas, né? Mas vamos só aqui dar uma relembrada. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Contudo, em termos pós-modernos de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Então, este é o hedonismo. Nesse aspecto, tudo é permitido. Então, irmãos, a busca do prazer desenfreado, né? Como eu sempre falei, o ser humano sempre está buscando uma desculpa para pecar, né? Deixa eu ler aqui que a irmã Sheila escreveu. Nós vamos conhecer os parentes lá na glória, né? A irmã Sheila está perguntando se nós vamos conhecer os parentes lá na glória.
Irmã Sheila, a Bíblia não fala exatamente, né, especificamente ali, 100% de certeza, a Bíblia não fala, né, especificamente sobre isso. Mas eu entendo o seguinte, irmã Sheila, todas as sensações que nós vamos ter vão ser sensações boas. Nós não vamos ter mais sensações ruins, né? A Bíblia não fala especificamente em nenhum versículo, né, claramente sobre isso não. Mas dá pra gente tirar algumas conclusões. Eu entendo que todas as sensações que nós vamos ter lá na glória vão ser sensações boas, né? Se a gente tiver que ter alguma lembrança, vai ser lembranças boas. E se a gente tiver que reconhecer os nossos parentes, nós vamos reconhecer na glória, né? Porque isso vai nos trazer o quê? Felicidade. Isso vai nos trazer coisas boas, né? Vai nos trazer felicidade para as nossas vidas, né? Então, dito isso, nós entendemos que isso pode ser sim, né? Possível. A gente conhecer os nossos parentes lá na glória, né? Porque nós vamos ter só sensações boas. Tudo aquilo que é de ruim nas nossas vidas, Deus vai apagar. Inclusive lembranças ruins, Deus vai apagar, né, das nossas vidas. Sensações ruins, sentimentos ruins, tudo Deus vai apagar. Então, se for da permissão de Deus, da gente conhecer os nossos parentes também na glória, Deus ele vai permitir isso, porque isso vai nos trazer coisas boas também, né? E essa é a nossa esperança e essa é a nossa expectativa também, apesar da Bíblia não falar claramente um versículo específico sobre isso, né, irmãos? Então nós temos que conjecturar, né? Então todas as sensações boas nós vamos sentir sim lá na glória, amém? Então eu creio aí que respondi à medida do possível, né? À medida do possível eu creio que eu respondi à irmã. Glória a Deus. Então, irmãos, a questão do hedonismo é a custa do prazer desenfreado. Para quem é hedonista, né? Hedonismo ele coloca como prioridade o prazer. Então tudo passa a ser permitido. Tudo passa a ser permitido, né? Às vezes a pessoa tem um parceiro, ou mais de um parceiro, uma parceira ou mais de uma parceira. Às vezes a pessoa quer fazer sexo com a pessoa do mesmo sexo, né? Irmãos, tem pessoas que buscam prazeres, o ser humano está tão doente que tem pessoas que buscam prazeres até mesmo nos animais, né? Sexo com animais, até isso acontece. Então isso é o hedonismo, irmãos. Hedonismo vem de Edom, né? E Edom foi ali um povo muito depravado. Então, irmãos, tudo isso acontece e tudo isso é pecado para Deus. O homem está procurando sempre uma desculpa para pecar. Já viram as leis que estão querendo aprovar aí, né? Leis de homem com homem, mulher com mulher, casar com homem com homem, mulher com mulher, né? Essas leis aí já estão querendo aprovar. E já tem países que já falaram até mesmo em permitir, irmãos, parentes, né? Familiares, incesto. Até essas coisas aí já estão querendo tratar como normal, o incesto, irmãos. Então isso é algo muito triste, né? Que está acontecendo na humanidade através do pecado. Então falamos de hedonismo, agora vamos falar do narcisismo, olha só. Com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. O narcisismo é como se a pessoa idolatrasse ela mesma, né? De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que de modo insensato persegue o corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, irmãos, narcisismo é aquela pessoa se cultuar, né? Cultuar a si mesmo de uma forma excessiva. Como nós falamos, não é errado cuidar da saúde, não é errado cuidar do corpo, não é errado cuidar da aparência. Mas se isso se tornar uma coisa excessiva, né? Se torna até mesmo um ídolo na vida da pessoa. Então, nós vivemos um tempo de redes sociais, onde as pessoas querem ser o tempo todo vistas, as pessoas querem ser o tempo todo admiradas, querem ganhar likes, ganharem curtidas. Tem que ter cuidado para isso não se tornar um narcisismo. Hoje em dia as pessoas querem postar tudo, né? Vai tomar café, posta, vai almoçar, posta, vai no banheiro, posta, vai não sei aonde. Irmãos, tem que ter cuidado para não se tornar um narcisismo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então isso aí é muito perigoso. Nós falamos aqui também sobre a questão das imoralidades. E uma coisa é importante aqui, irmãos. Nós vamos ler aqui mais um versículo da palavra de Deus. E nós vamos trazer aqui uma pesquisa, né? Uma pesquisa que foi feita que é muito importante para todos nós. Olha só o que a palavra de Deus diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Porque nós estamos falando que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nós não podemos nos deixar dominar por nenhuma delas. E olha o que diz em Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza e lascívia.
As obras da carne, né, são várias. Mas aqui nós vamos ler só esse versículo 19, porque olha só, irmãos. Gálatas 5:19 em diante vai listar ali várias manifestações, né, que são chamadas obras da carne. São pecados, obras da carne. E olha só como que começa essas manifestações. Olha só as primeiras que são citadas, irmãos. São adultério, prostituição, impureza e lascívia. Percebeu que todas essas aqui estão ligadas à atividade sexual do homem? À vida sexual do homem? Adultério, prostituição, impureza e lascívia. Essa última aqui, lascívia. O que é lascívia, pastor William? Lascívia, irmão, são desejos desenfreados e lascívia também está ligada à sensualidade. Lascívia está ligada à sensualidade. Então veja que, como nós falamos aqui no começo, às vezes a pessoa fala, mas Deus só olha para o coração. Não, irmãos. A lascívia é um pecado tão grande, né? Que a pessoa, além de pecar, ainda pode induzir outras pessoas a pecarem também. E aí fala de adultério, fala de prostituição também, né? A Bíblia fala que nós temos que resistir ao diabo e o diabo fugirá de nós. Mas tem um pecado que quem tem que fugir é nós. O pecado da prostituição, né? A Bíblia fala, fugir da prostituição. A Bíblia também diz, todo pecado do homem é fora do corpo, mas quem se prostitui peca contra o próprio corpo. A Bíblia também ensina que quem se prostitui se torna uma só carne com a prostituta. O marido, quando tem a relação íntima com a sua esposa, se torna uma só carne com a sua esposa. Mas aquele que se prostitui se torna uma só carne com a prostituta. Aquele que adultera se torna uma só carne com a pessoa que adulterou. Né, irmãos? Então veja o perigo de tudo isso. Só atrai coisa ruim, só atrai maldição, só atrai demônios para a vida da pessoa. E ele falou de adultério, prostituição, impureza, lascívia, né? Então falando sobre impureza, irmãos, tem um dado aqui, ó. Tem um dado aqui que é muito importante eu colocar para os irmãos. Olha só, irmãos. As 7 principais causas de divórcio. Já coloquei aqui em outros estudos, mas sempre é bom estar relembrando. Olha, as 7 principais causas de divórcio. Então a primeira é a infidelidade. Porque a infidelidade começa nas pequenas coisas e depois nas grandes também. Cantares 2:15, né? No livro de Cantares vai falar das raposinhas. Se a gente não cuidar das raposinhas, isso pode trazer problema. Então a primeira causa é infidelidade. A segunda causa de divórcio, dívidas, descontrole financeiro, consumismo. E a terceira causa de divórcio, que tem a ver com a nossa lição, ó, vícios. Terceira causa de divórcio são os vícios. Entre esses vícios está aqui, ó, drogas, bebidas, jogos e pornografia. Tá vendo, irmãos? A pornografia é um caso muito sério e tem atingido muitos cristãos. A igreja quase não fala sobre isso, mas o melhor lugar para falar sobre isso é na igreja. Porque na igreja nós falamos segundo a palavra de Deus, segundo os ensinamentos do Espírito Santo, né? No mundo pode chegar um ensino distorcido, mas na igreja é o melhor lugar para falar, né? Às vezes nas pregações nós não falamos tanto, mas no estudo bíblico, olha a importância do estudo bíblico, que nós podemos abordar esses assuntos. Então tem muitos casais que se separam porque o homem ou a mulher, né, estão ali no vício também da pornografia. Porque esse não é um vício que só atinge os homens, não. É que atinge as mulheres também. Pastor, e como se libertar de um vício tão agressivo desse? Irmãos, a Bíblia fala que tem pecados que você vai confessar a Deus, você vai buscar a direção de Deus, você vai conseguir se libertar. Agora tem outros, irmãos, que você vai precisar de ajuda. Tem outros que você vai precisar de ajuda. A Bíblia fala lá em Tiago, confessai os vossos pecados uns para os outros para serdes curados. Então entenda o seguinte, quando nós confessamos para Deus, nós somos perdoados. Agora, quando nós confessamos para o nosso próximo, nós somos curados. Então, se alguém tem esse problema, né, se alguém está enfrentando esse problema, muitas vezes essa pessoa vai precisar também de uma ajuda da terra também. Não é só a ajuda dos céus, é a ajuda dos céus e da terra. Procurar uma pessoa que passou pelo mesmo problema e conseguiu vencer. Procurar uma pessoa de confiança, uma pessoa que não vai ali sair, né, te denegrindo a sua imagem. Não, mas uma pessoa que vai te ajudar. Pode ser o seu pastor, se você não se sente muito bem de falar com o seu pastor, pode ser um amigo, pode ser um parente, mas procure ajuda também da terra para vencer isso. Nos alcoólatras anônimos, né? Existe aí, irmãos, os alcoólatras anônimos. Então, nos alcoólatras anônimos, o que acontece? As pessoas procuram ajudas uns com os outros, né?
As pessoas que têm problemas com álcool procuram outras pessoas que têm problemas com álcool também. Para quê? Para eles vencerem juntos, né? Aquele vício. Então, o vício da pornografia também pode ser que precise disso aí também, se a pessoa não conseguir vencer sozinha, né? A câmera tá aqui meio no meio, eu vou dar uma diminuída aqui pros irmãos, que minha câmera aqui tá meio no meio, né? Mas eu vou ler aqui pros irmãos. Olha só, irmãos, só para completar, né? As outras três, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. As outras 4 principais causas de divórcio: incompatibilidade de gênero, diferenças, arrogância, egoísmo, ingerência dos pais, exemplo a sogra, né? Ou o sogro, ficar se metendo na vida do casal, né? 6, fim dos sonhos em comum. Quem não sonha junto não consegue andar junto por muito tempo. E 7, necessidades emocionais não satisfeitas. Não fazer com que o outro se sinta amado e admirado. Então, resumo de tudo isso: tudo que não se cultiva, definha e morre. Amém? Essas foram as 7 principais causas de divórcio, né? E tem a ver com a nossa lição também, porque fala dos vícios também. Dito isso, nós já podemos prosseguir para nós estarmos encaminhando para o final aqui, irmãos. Olha só, deixa eu ver se eu já li isso aqui. Já li tudo, né? Já li essa parte toda. Agora, subtópico 2. Erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, músicas e literaturas. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. Como resultado, a licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada e imoral, prolifera assustadoramente. Diante disto, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Como nós falamos aqui, né? Então, irmãos, aquilo que nós não controlamos vai nos controlar. Aquilo que nós não dominamos vai nos dominar também. Temos que ter muito cuidado com isso. Vencer aquilo que está nos vencendo. Amém? E hoje em dia, irmãos, falou aqui da cultura, né? Falou da música, das artes. Hoje em dia você vê. A cultura, hoje em dia, remete muito à sensualidade, né? As músicas. Existem músicas, irmãos, que falam ali de sexo, né? Que falam ali de moralidades sexuais abertamente. Então, nossos jovens, muitas vezes, estão ouvindo essas músicas. Falam de moralidade sexual abertamente. Palavrões, né? Depravações, falam claramente e abertamente. Hoje em dia, infelizmente, está acontecendo isso. A cultura, há uns anos atrás aí, né, uma peça dizendo que era arte, fizeram ali uma peça e eles diziam que era arte. Mas tinha ali um homem nu e as crianças ali olhando e eles incentivando as crianças a passar a mão no homem nu. Então, irmãos, essa cultura vem direto do reino das trevas, né? E hoje em dia nós temos que ter muito cuidado com as nossas crianças, o que está sendo ensinado no colégio para as nossas crianças. A eleição do conselho tutelar esse ano, irmãos, foi algo de Deus. Foi algo sobrenatural. Irmãos, o ser humano, a população está se conscientizando politicamente. Tem muita gente que pensa, a igreja não pode se meter em política. Irmãos, a política, é através da política, irmãos, que os nossos filhos vão receber ali ensino, educação, assistência médica. Missionária Rita, Pai do Senhor, Missionária Rita e Pastor Evaldo, Pai do Senhor, em nome de Jesus. Então, irmãos, é através da política que os nossos filhos vão ser ensinados nas escolas, que vai chegar os materiais didáticos para os nossos filhos na escola, né, irmãos? Através da política que os nossos filhos vão ter saúde, né, que vão ter acesso aos hospitais, à cultura, tudo isso está envolvido a política, então nós temos que ter cuidado. Esses dias mesmo, apareceu aí uma reportagem de um livro aqui no DF, no Distrito Federal. Apareceu a reportagem de um livro, né, que estavam dando para as crianças. E este livro tinha cenas de nudez nesse livro. E aí o Ministério Público, né, já acionaram o Ministério Público ali para pedir explicações. Se os irmãos ficarem ligados aí nas notícias, os irmãos vão ver isso aí. Para pedir explicações. Por que cenas de nudez no livro de crianças? Então o diabo, através dessas mentes depravadas, querem introduzir essas ideologias, essas depravações, né, desde cedo nas nossas crianças, para eles crescerem achando que isso é normal. Então temos que ter muito cuidado com as nossas crianças, irmãos, porque o inimigo ele está trabalhando nisso, na imoralidade sexual, para levar muitos para o inferno, e eles querem começar pelas crianças e pelos jovens.
Então, jovens, tenha cuidado também com a questão da sensualidade. Tenha cuidado também com a questão de com quem você se envolve, né? Porque muitas vezes o jovem quer se autoafirmar na sociedade. E às vezes conhece pessoas que são depravadas, pessoas que são indecentes e querem andar juntos. Os nossos jovens têm que estar protegidos, irmãos, disso tudo que está acontecendo no mundo. Então, dito tudo isso, vamos para o subtópico 3, para nós estarmos encerrando a nossa lição, que diz o seguinte: liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém, todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. Desse modo, seus aspectos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, versículo 19, né? Abordamos até algumas coisas aqui que abordamos nas lições passadas, mas é isso. Hoje em dia existe a banalização do corpo. As feministas pregam a banalização do corpo. Elas dizem: meu corpo, minhas regras. E aí querem andar de qualquer jeito, querem praticar imoralidades sexuais, querem praticar o aborto. Os ativistas, irmãos, os ativistas da causa homossexual. Eu sempre digo isso aqui e quero que os irmãos entendam. Aqui nós não estamos lutando contra pessoas, nós estamos lutando contra ideologias. Não é contra as pessoas. Nós temos que amar o homossexual da mesma maneira, amar, abraçar, ensinar, pregar da mesma maneira que a gente prega, que a gente ensina qualquer crente. Então não é discriminar, não é tratar com violência, não é tratar com maldade, não. Nós temos que amar da mesma maneira. Então não é contra pessoas, nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, é contra ideologias, principados e potestades. Às vezes as pessoas veem muito nessas lições, tocando muito nesses termos, né? Nesses assuntos de ideologias, de homossexualismo, de adultério, de perversão sexual. Mas não é das pessoas que nós estamos falando. Nós estamos falando das ideologias. Nós estamos falando das distorções dos princípios bíblicos. Então, feminismo prega o quê? A banalização do corpo. Meu corpo, minhas regras. Ideologias prega também a banalização do corpo. E a banalização do sexo também. Porque como nós aprendemos aqui, o sexo não é pecado. O que é pecado é a distorção do sexo. Então nós temos que ter cuidado com tudo isso, porque é isso que está levando muitos para o inferno. Pastor, por que as lições estão falando muito disso? Irmãos, eu creio que Deus ele nunca erra, ele não faz nada por acaso. Se as lições estão falando muito sobre isso, é porque Deus ele está querendo que a gente vigie cada vez mais em todas as áreas das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Dito isso, nós já vamos aqui para a conclusão da nossa lição e espero que a lição tenha falado ao seu coração. Você que não pegou desde o começo, né, pode voltar depois e pegar aí as partes, né, as partes que você não pegou. Depois você pode pegar aí. Fica salvo no Facebook, fica salvo no YouTube. Amém? É só procurar aí que em nome de Jesus Cristo você vai ter lições abençoadas. Conclusão, irmãos, conclusão. Criado da terra, a imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo, sem afetar o espírito e a alma. O corpo é morada do espírito, que não habita em santuário impuro. Na vinda de Cristo, o corpo do santo será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e de santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Amém, meus irmãos? Então, conclusão de tudo isso é o seguinte, irmãos, que nós temos que nos manter santos, espírito, alma e corpo. Amém? Que Deus te dê saúde espiritual, que Deus te dê saúde física também e que Deus te ajude a ser conservado até o fim, para que na glorificação, irmãos, você possa experimentar essa bênção, essa dádiva de Deus, que é ter o seu corpo glorificado para a glória e para a honra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos cuidar dos nossos corpos, nosso corpo é templo do Espírito Santo, vamos ter cuidado com as nossas crianças, vamos ter cuidado com os nossos jovens. Crente, tenha cuidado, cristão, a maneira que você anda, a maneira que você se veste. Tenha cuidado com a sensualidade, tenha cuidado com a lascívia, tenha cuidado com a imoralidade sexual, com a pornografia, com o adultério, com a prostituição. Essas coisas, se não forem tratadas, irmãos, leva ao homem ao inferno.
mas em nome de Jesus, nós vamos ter uma vida santa para a glória e para a honra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa foi a lição de hoje, espero que os irmãos tenham gostado, né? Irmãos, já está à venda a próxima lição, a próxima revista, né, do quarto trimestre já está à venda. Quem quiser entrar em contato aí, quem quiser que eu compre, me fale que eu compro. Amém? Mas, irmãos, não deixe de estudar a palavra de Deus, não, porque é bênção de Deus para as nossas vidas. A lição número 10 tem como tema a renovação cotidiana do homem interior. A renovação cotidiana do homem interior. Quero agradecer a todos que ficaram na live, né? Todos que vão aparecer aí de novo na live também depois, todos que vão assistir mais tarde, né? Que Deus abençoe a vida de cada um e ajude a divulgar, né, esses estudos bíblicos para que outras vidas também possam ser alcançadas. Hoje minha esposa já falou que a nossa antiga vizinha, né, já estava ali querendo o link também para estudar. Então é uma bênção, irmãos. Eu sei que nem todos gostam, a verdade é essa. Nem todos gostam de estudo bíblico, nem todos conseguem ter paciência, nem todos conseguem ter calma. Mas, irmãos, é a paciência que nos leva à vitória. Amém? Isso não é em vão. Cada estudo bíblico, tua mente está abrindo mais. A sua mente está abrindo mais para as coisas celestiais. Nossa irmã Nilde, né, está sempre aí. Nossa irmã Raimunda, nossa irmã Sheila, pastor Evaldo, missionária Rita, né, todos que passaram, nosso irmão Rony, nosso irmão Hélio, minha família, todos que passaram e que vão passar, irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um para a glória e para a honra do Senhor. Amém? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. E não se esqueça, irmãos, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Deus abençoe. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará.